Eu gosto de contar que em 2012 eu olhei pra minha mãe e eu chorei muito, muito. Eu olhava pra ela assim, eu chorava muito e eu era uma criança. Eu tinha acabado de ir para um presencial de Point Blank, que era o jogo que eu jogava na época, e eu tinha visto pela primeira vez que isso era um esporte. E ver que aquilo era um esporte, que era competitivo, me fez querer fazer aquilo. Eu olhei assim pela primeira vez as pessoas competindo e o ar da competição e um time contra o time, mas algo me impactou muito naquele dia, que foi perceber que eram 5 homens versus 5 homens. E eu olhei para minha mãe quando eu cheguei em casa, comecei a chorar e falei, mãe, mas só tem homens, eu não vejo nenhuma menina, não vejo nenhuma mulher. Eu lembro que minha mãe olhou muito firme, ficou chorando muito, gente, era muita lágrima com uma criança, assim. E minha mãe olhou pra mim, só tem homem? Então por que você não é a primeira mulher? Então por que você não quer ser a primeira mulher? E aquilo virou uma chave na minha cabeça que, tipo, não é impossível, eu só querer. Pisar nesse estúdio pela primeira vez foi a primeira coisa que veio assim na minha cabeça, foi tipo, consegui. Então, tipo, é um sentimento bem forte pra mim, porque, tipo, foi a primeira vez que eu me senti fazendo aquilo que eu realmente amo de verdade. É claro que, tipo, ter essa profissão pra mim era incrível, assim, eu tô se realizando todos os meus sonhos. Mas pisar no estúdio e ter um presencial foi, tipo, agora sim eu estou realizando os meus sonhos e o que eu quero. Tem muito mais pela frente. Você demora para entender que você está no estúdio, no palco do VCT, é bem diferente. Mas foi muito legal, muito emocionante, acho que essa é a palavra. Para mim foi muito diferente ganhar isso agora presencial que online, porque presencial é diferente, tem muitas pessoas a tu alrededor e isso te motiva, gritar para os adversários te dá um hype também, então é diferente. Eu só conseguia estar feliz, sabe? A gente passou um sufoco no primeiro jogo do stage, naquela Heaven contra a Tropicals, que foi 13-11, e em nenhum momento eu perdi no emocional, sabe? Eu me perdi, em nenhum momento parecia que o jogo saiu da nossa mão. Eu estava muito tranquila, só conseguia sentir felicidade de estar ali com as meninas, dividindo aquele palco. Acho que passa um filme na cabeça de... Muito do que eu falei para as meninas é como a gente gostaria de se sentir a hora que a gente pisasse no palco, né? Então, tem que se preparar, questão de jogo também, que é se sentir pronto, então tem que dedicar na parte fora do jogo. A sensação de quando a gente pisou lá na primeira vez é que a gente tinha feito o trabalho que precisava ser feito. Então foi um sentimento de, tipo, felicidade, de tô pronto para encarar o desafio, assim. Eu tava mais preocupado em chegar lá e ter o sentimento de missão cumprida, assim, que o trabalho foi feito, que tudo que podia ter sido feito nesses últimos 50, 60 dias a gente tinha conseguido fazer, sabe? Eu acho que quando a gente fala principalmente dessa primeira LAN, eu vejo muito como uma preparação, né? Porque a gente não quer ficar só por aqui, tipo, ganhamos um Game Changers, pô, fizemos o que a gente queria fazer, não, a gente ainda quer muito mais. É olhar para trás, todas as dificuldades, tudo que a gente abriu mão, todo dia de trabalho aqui, todas as discussões, todos os problemas, naquele momento valeu a pena tudo, sabe? Eu acho que o sentimento que fica maior é esse. As 5 palavras que definem essa semana, esse último campeonato, eu acho que a primeira é realização. Cada vez que eu subia naquele stage parecia que eu pertencia àquele lugar, sabe? Eu e meu time, então felicidade com certeza. Calma, acho que nós estávamos muito preparadas. Muito grata por estar ali, por estar vivendo aquele momento. Como é esse sentimento quando você... Tipo, es que tipo, un día antes da LAN a gente teve uma reunião com a psicóloga e todo mundo chorou, mas tipo, não foi um sentimento de tristeza, sino que foi como... União, talvez, sabe? União, sim, união. União. A união. União também, talvez. União, nesse sentido de, tipo, sentir o time mais unido nesses últimos dias, assim. Como eu falei, a gente precisava estar muito unido o tempo inteiro ali, para acontecer da forma que foi, então... A gente passou por momentos complicados e a gente conseguiu se manter de pé no chão e unida para jogar essa LAN. Então... E chororô. Teve muito chororô.
a Basarda e a Daiki, eu sabia que elas não iam ter nenhum problema em relação a ela jogar na LAN, de pressão e tal. Não deu outra. A Basarda MVP, a Daiki amassou bastante, principalmente a partir do GL dela, que foi insano, a gente elogiou muito ela. Que ela fez realmente um trabalho muito bom. Na parte de gritar, não dá pra dizer que a DRN não me surpreendeu, né? Porque todo mundo sabe, ela costuma ser a mais quietinha, que fala um pouco menos, fica mais na dela pensando muito. Mas na LAN ela soltou a voz, ela gritava mesmo, ela perturbava a cabeça das meninas mesmo, gritava pra caramba. Então, nessa parte de gritar, ela me surpreendeu um pouco. Não, de modo algum a gente imaginava gritar sequer. Porque aqui quando a gente tá jogando no Office é tudo muito calmo, muito tranquilo, mais ou menos a gente comemora uma coisa ou outra. Quando chegou lá e tinha mais 5 pessoas olhando pra você e gritando pra elas, na hora ali é muito legal, gente, é muito divertido. Depois você fica um pouco preocupado, não sabe se o outro time vai levar pro coração. Por mais que a gente fale coisas muito, muito leves, você não ofenda ninguém pessoalmente, é um momento importante pra pessoa também. A gente se preocupa em saber se ela vai ficar chateada ou não. Mas é coisa do momento, então espero que ninguém tenha ficado chateado com nada. Eu nunca pensei que ia gritar na LAN, porque sempre que veia os caras gritando na LAN, os caras do VCT, eu achava muito cringe, sabe? Mas no momento é diferente, tipo, você dá vontade de gritar e é isso que a LAN entrega para as pessoas, tipo, o hype, assim. Eu sei que se ele não estivesse aqui, eu ia estar sentindo um vazio. Então ele estar aqui meio que só completa um sentimento, sabe? Eu não sei explicar direito o que eu tô sentindo. Mano, eu não sei, ele é uma forma física de tudo que eu quero conquistar, sabe? Ele douradão assim, bonitão, pesado. Eu acho que é um pouco do que eu ainda quero conquistar no jogo, sabe? É muitos mais desse. Deu pra entender? Então, não sei, ele é uma parte que vai ocupar esse instante inteiro. A gente tava falando aqui, da onde saiu esse aqui vai sair muitos outros. A primeira coisa que eu ouvi depois de ter ganho ali foi o Rafa falando pra mim: olha o que tá acontecendo, aproveita esse momento, que você vai lembrar disso, sabe? Nesse momento que eu ouvi, eu parei, eu olhei, eu realmente pensei no que estava acontecendo, né? Ele me fez abrir o olho, pensar e olhar para aquela situação e falar: caralho, que foda, sabe? Então talvez eu no momento da empolgação ali, eu deixaria alguns detalhes passarem, eu ia só curtir o momento com as meninas e não ia parar para ter esse momento comigo de olhar para aquilo, sabe? E guardar aquela memória, sabe? E ele ter me falado isso me fez parar, olhar e, sabe, entender a grandiosidade daquilo pra gente. Como se eu tivesse um bolso Prada. Não sei, como é que é meu bebê, sabe? Eu não tenho um bolso Prada, mas algum dia eu vou ter, eu acho. Mas, sei lá, eu sinto algo que é meu, sabe? Tipo, é meu. É o que ganhei, meu time ganhou. E eu sinto, sei lá, me sinto realizada. Não sei. A Liquid e o Valorant mudaram a minha vida, como as meninas também. Em questão pessoal, eu sempre tive um problema muito alto com confiança, então ter isso aqui do meu lado e saber que eu fiz parte disso e que eu fiz parte de conquistar e que o meu trabalho duro e minha confiança no time trouxeram isso aqui pra cá e hoje a gente tem esse título graças a isso. Eu olho e eu me sinto realizada, não tem outra palavra, não tem como você dizer outra coisa, tipo... minha mãe me ligou chorando, me mandou mensagem e falou que chorou muito e ver minha família, minha irmã, que tem 15 anos, ela se inspira muito em mim. Então, tipo, eu quero ser um bom exemplo. Como a minha mãe foi um bom exemplo pra mim, foi a pessoa que me apoiou. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm os pais que apoiam. Então, eu sempre tive a oportunidade de ter uma mãe que me apoiou muito. Sou a pessoa mais agradecida do mundo por ter a mãe que eu tenho. Então, poder ter isso aqui do meu lado, inspirar a minha mãe, inspirar a minha irmã que tá crescendo. Então, poder ser uma inspiração, principalmente para minha irmã, que é a minha melhor amiga, eu acho que isso foi muito importante para mim. Então, isso aqui como eu posso dizer, a minha maior conquista da minha vida até hoje. Então, acho que é assim que eu posso descrever estar com isso aqui do lado. Toda vez que eu olho pra esse troféu eu fico emocionado, tá ligado? Eu não consigo, tipo...
Cara, eu acho que vai muito de confiança, tipo, ter levantado esse troféu, tipo, não tem como alguém levantar um troféu desse e não confiar na pessoa que tá do seu lado, sabe? Sonho vem normalmente uma palavra muito distante, sabe? Tipo, você olha para um sonho e fala, porra, seria muito louco se isso acontecesse, mas tá muito longe de mim. Ano passado, quando, vamos dizer assim, me dei a chance pela primeira vez de correr atrás do meu sonho, muito do que passava dentro do meu planejamento, pelo menos, ou do que eu acreditava, é que alguns passos precisariam acontecer, sabe? Tipo, você passa por um processo de abrir mão da sua vida pessoal, de muitas coisas que estão acontecendo na sua vida, para focar num sonho. E no fundo, você não sabe se vai dar certo, mas você tem que acreditar que vai dar certo, independente do que aconteça. Eu olho pro troféu, eu penso principalmente nas pessoas que ficaram pelo caminho, né? Você vai carregando isso com você, né? Você vai carregando, além do seu sonho, você vai carregando as pessoas que você conheceu pela jornada e que te fizeram ser quem você é. Se um dia eu decidir abrir mão de tudo para poder correr atrás de um sonho, com certeza o dia de levantar esse troféu estaria no caminho, sabe? Era uma coisa que precisaria acontecer para me dizer que as coisas estão dando certo, sabe? O campeonato em si é um frame, cara. É um segundo ali, do nada aconteceu, acabou, passou uma semana, tudo se foi. E o que realmente fica pra mim são essas memórias do dia a dia, sabe? Porra, discussão do dia a dia, brincadeira, dar risada, essa resenha em time, conhecer essas pessoas, viajar, sabe? Tipo, é dessas coisas que você lembra. Assim que acabou o jogo, minha mãe queria me ligar, me dando parabéns. Não conseguia porque a gente tava tendo coletiva. Tipo, olha que problemão, minha mãe não consegue me dar parabéns porque eu estou fazendo entrevista com vários portais, sabe? Mas meu pai, ele tá literalmente vidrado com o jogo. Ele assiste jogo de todo mundo. Uma vez eu vi ele tava assistindo um jogo da Europa. Eu falei, pai, por que você tá assistindo? Ah, tava passando. E, tipo, ele nem sabe quem é o time, mas ele tava lá assistindo, assim como os campeonatos femininos. Meu pai assiste todos. Ele conhece todas as meninas, ele sabe qual é o time mais forte, até o menos forte, não vou falar mais fraco, mas o que não tá aparecendo tanto. Ele conhece tudo, literalmente tudo. Ele tá vidrado. Parece que ele tá, quando ele tá assistindo um jogo disso, mesmo que não seja do meu time, parece que ele tá vendo um jogo de futebol. Eu acho isso muito louco, porque ele se diverte assistindo. Eu acho que é isso que, no mais, assim, tirando o lado competitivo, eu acho que é o que eu quero passar para as pessoas que estão assistindo. Eu quero fazer um jogo bonito para as pessoas que estão vendo, tipo, realmente ser um espetáculo para elas, sabe? Tipo, caramba, essas meninas da Liquid jogam muito bem por a gente estar, tipo, sincronizada ou fazendo um tático muito bonito, essas coisas. Eu quero que as pessoas se divirtam assistindo, que nem meu pai se diverte assistindo um jogo meu. Eu espero poder trazer, eu sempre reforço isso, eu espero poder trazer muito mais orgulho para vocês ainda, como um time, como a nossa família, e vocês são muito especial para mim. Então, um beijo, obrigada por todo o apoio, vocês são foda e tem muito mais pela frente. Então, para todo mundo aqui que trabalha na Liquid, para todos aí que conviveram no dia a dia com a gente, acompanham a gente desde o começo do ano, vê a nossa luta aqui diariamente para tentar ser o melhor time. Agradecer bastante a torcida que apoia a gente, não tenho do que reclamar. São realmente fãs que torcem pela gente, que querem ver o nosso bem. Especial de coração para todo mundo, para vocês, Miguel, Vives, para todo mundo da staff, conteúdo, Rafa, Sense, Dani, Doug, a lista vai. O que ficou para mim de Liquid é a primeira pergunta: se você tá bem. Então, depois dessa pergunta,
que é o mais importante, realmente vem as cobranças, as obrigações, e eu acho que isso é o que define o ambiente, sabe? Em primeiro tudo é saber se você está bem, e daí em si vem o trabalho e tudo isso. Então dá essa condição pra gente de estar feliz, de estar bem, de estar podendo trabalhar, de poder fazer o nosso melhor, é o que mais importa. Eu queria mandar, acho que um beijo mais especial de todos, não querendo deixar ciúmes pro meu pai ou alguma coisa assim, mas eu queria mandar um beijo, um big beijo pra minha mãe. Ela que vem, tipo, mesmo de longe, acompanhando cada passo que eu dou aqui. Às vezes é até meio difícil de atualizar tudo, mas ela sempre está atualizada de tudo que está acontecendo aqui. Ela é a pessoa que mais se preocupa comigo. Tipo, disparado. Dói um pouquinho ficar longe dela. Eu falo pouco isso pra ela, mas dói bastante ficar longe dela. E ela confiou em mim e me deixar aqui sozinha todo esse tempo pra me dedicar e jogar. Então eu queria agradecer a ela, não só por confiar em mim, mas por me apoiar em todas as coisas que eu tô fazendo. Ela me inscreveu no curso, eu falei, mãe, não dá pra fazer o curso. Ela, tá bom, quando você voltar você faz, quando você ganhar você faz, sabe? Tipo, essas coisas, parece bobo, eu não sei se parece bobo pra ela, mas pra mim é muito importante e significa muito pra mim. Então eu queria mandar um beijo pra ela, por sempre estar me apoiando, mesmo longe, ela sempre querer saber das coisas que tá acontecendo aqui. É muito bom ter esse sentimento de que ela tá ali comigo, independente do que aconteça, na derrota, na vitória. Mesmo ela não entendendo muito, ela sempre tá torcendo pra mim. Então, um big beijo pra minha mamãe. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer primeiramente a todos aí pelas mensagens, pelo apoio. É uma coisa que eu fico, não só eu, mas também acho que todo o time fica muito feliz com isso. E a gente sempre vai querer mais. Mandar um beijo pra toda a cavalaria e todo mundo que acompanhou a gente nesse Game Changers. Foi único, eu imagino que não só pra gente, mas todo mundo que tava assistindo também. É muito insano a gente ver pela primeira vez uma LAN só de mina e recebendo toda essa atenção. Então, foi especial pra todo mundo e pra nós foi muito especial ter vocês acompanhando a gente. O que eu falo sempre, muito obrigada a todo mundo por apoiar a gente. Sem vocês não seríamos nada. Estaríamos menos motivadas, mas vocês ajudam muito para que a gente fique melhor, feliz, sabendo que temos uma torcida por detrás que está querendo ver o melhor de nós. Eu quero agradecer minha família muito dessa vez, que eles estavam muito presentes, eles fazem parte da cavalaria e isso é muito emocionante para mim. Eu queria agradecer muito todo o apoio nas redes sociais, vocês mandam muitas mensagens para todo mundo aqui. Eu sei que às vezes acaba não dando para responder todo mundo, mas pode ter certeza que a gente lê e que ajuda muito a gente também. Não esquece de continuar acompanhando a gente nas redes sociais, vai estar sempre saindo muito conteúdo da hora, de bastidor, de vídeo que a gente grava, enfim, muito conteúdo para vocês. E espero que a gente ainda traga muitos títulos e dê muito orgulho para vocês, beleza?